Graças e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Mesmo já tendo agradecido ao pastor Joel pessoalmente, mas queria ainda agradecer ao conselho e toda a igreja que foi me dada a oportunidade de falar aqui nesta manhã. E a minha oração, antes de vir para cá, foi que Deus me usasse como instrumento de bênção na vida dos irmãos. Então, que os irmãos também estejam aí orando, pedindo a Deus para que Deus fale com cada um de vocês nesta manhã. Como já foi apresentado, eu pastorei a segunda igreja presbiteriana em Realengo. Estou aqui com a minha família. Também contei com a compreensão do meu conselho e da igreja, também para se ausentar de lá no dia de domingo. E os irmãos, de forma bem solidária e em comunhão, sabendo que estamos a serviço do reino. Então também nos foi permitido estar aqui nesta manhã com os irmãos. Nós vamos tratar de um assunto, e o tema que me foi dado foi a importância da EBD para os dias atuais. Então nós vamos fazer a leitura em segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7, e depois nós vamos entrar propriamente no tema. Enquanto os irmãos abrem aí, eu achei muito interessante o slogan da EBD aqui, porque nós também adotamos um slogan lá, e a única diferença é o adjetivo maior, porque lá nós usamos melhor. Enquanto aqui está a maior escola do mundo, lá nós colocamos a melhor escola do mundo. E quando eu bati assim o olho, eu falei assim, poxa, que bacana, né? Legal, mesmo a sintonia. Os servos de Deus já conhecem, a maior, a melhor, a mais importante escola desse mundo. Não temos outra maneira, outro modo de ensinar a palavra de Deus de forma tão eficiente quanto a escola dominical. Os irmãos acharam? Então eu estarei lendo, peço que os irmãos acompanhem, tá bom? Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Disseram os discípulos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeiras. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o martelo, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Bom, o foco principal aqui desse texto é mostrar um milagre realizado por Eliseu. Tendo em vista que Elias, quando estava para ser tomado, e ele diz para Eliseu: olha, se tu me vires ser tomado de ti, o que você me pedir lhe será concedido. E o que ele pediu foi: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti, a mim. Então tá bom, se você me ver ser tomado, eu vou te conceder isso. E aí nós sabemos da história que concedeu. Elias, a Bíblia registra 7 milagres, 7 coisas extraordinárias feitas por Elias. E aqui está registrando mais um, porque se a gente fosse contar, Eliseu ele fez 13. Porém, a palavra de Deus é maravilhosa, porque diz que quando eles estavam enterrando alguém lá, a Bíblia não fala, quem era o defunto que estava para ser enterrado, mas ouvindo que vinha tropas inimigas, eles então simplesmente, em vez de descer o morto de forma cerimonial, eles lançaram e correram. E diz o texto que, ao bater o corpo do morto nos ossos de Eliseu, ele ganhou vida na hora, levantou. Provavelmente, o texto não diz, mas deve ter corrido também dos inimigos, Mas a questão é que, nesse episódio, se dá o 14º milagre, ou seja, evidenciando que aquilo que ele pediu
que era porção dobrada, lhe foi concedido. Os milagres eram sinais daquilo que ele havia concedido. Aqui, o foco mesmo sendo um milagre, porque nós sabemos que o machado, por ser um aço, né, um ferro, algo pesado, não iria flutuar, isso não é natural. Mas, para evidenciar o milagre, a unção do profeta, ele lança um pau, como o texto diz, e o machado, que é pesado, ele flutua. Sabemos que Israel, nessa época, não dominava a indústria do aço, do ferro. Os seus vizinhos, principalmente os filisteus, eles sim tinham uma indústria. Então, provavelmente, as ferramentas feitas para trabalho eram alugadas, eram emprestadas, e hoje nós podemos ir ali comprar um machado por um preço, né, insignificante, mas na época era algo muito caro, muito difícil de se conseguir. Então daí ele fala: ai Senhor meu, e o texto responde, porque era emprestado. Mas o que eu chamo a atenção para os irmãos não é para o milagre, é para o que eles estão fazendo aqui. Observa que ele diz assim: Senhor, o lugar que moramos contigo é pequeno. Por que pequeno? Porque o número de discípulos havia se aumentado. Israel estava vivendo nesse período aqui um profetismo muito grande. Imagina, aparece do nada Elias diante de um rei poderoso e diz: olha, Baal não é Deus. Se Baal é Deus, eu sou homem. E por minha palavra, não vai mais chover em Israel. Aí nós sabemos da história. Não chove durante 3 anos. Acabe fica desesperado procurando Elias. Quando encontra Elias, ele fala assim: tudo bem, vocês são profetas de Baal, Baal é Deus. Se ele é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, então serve ao Senhor. Servir, né, ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer o seguinte: vamos para o monte. Vamos colocar sacrifícios ali. E o Deus que respondeu com fogo, esse verdadeiramente é Deus, é o Senhor. E ali eles foram. Conhecemos bem a história. Elias chega a zombar dos profetas de Baal, 450 ali, se retalhando, né, clamando. E Elias, né, ali bem tranquilo: olha, clame mais alto, quem sabe ele não viajou, quem sabe ele não está dormindo. Aí chegou a vez de Elias: olha, a água que era escassa já era um bem precioso. De forma escassa, mais valiosa ainda. Então Elias, o que ele faz? Olha, trazem bastante água. Molhou a oferta, molhou a madeira, cavou um rego em volta, colocou a água. Eu entendo que esse episódio, embora a palavra não fale ali, mas eu acredito que era Elias dando de melhor para o Senhor, dando o essencial a Deus, né? Mas, enfim, também podemos levar e olhar pela ótica de que ele estava dificultando, porque a lenha seca, a lenha estava seca, o sol, não sei, de repente, né, estourou ali uma faísca e acendeu. Não, mas a lenha molhada era mais difícil do fogo, né, ser acendido. Então, Elias, ele clama, ele ora ao Senhor e Deus responde com fogo. Elias, então, mostra que o Senhor é Deus, mata os 450 profetas de Baal, e aí ele segue na sua trajetória fazendo sinais. Eliseu é ungido no seu lugar, a mandado de Deus, né, o mandado de Deus. Então aí começa o ministério de Elias. Elias larga a capa, na volta Eliseu abre o Jordão como Elias havia feito para irem e na direção, né, contrária. Eliseu ele volta, ele abre também e começa todo o ministério. Ao verem isso, bom, quero ser profeta, eu quero dessa mesma unção, eu quero poder ser usado por Deus como Elias foi usado. Eu quero ser usado por Deus como Eliseu também está sendo usado. Olha, eu quero ser discípulo de Eliseu. Elias já foi arrebatado, foi levado na carruagem. Agora eu quero ser discípulo de Eliseu. Ou seja, começa agora uma série de inscrição. Mas não temos vaga, o local já fechou. Não, mas bota no nome quando abrir uma vaga. Eu quero ser discípulo, eu quero ser profeta. E aqui que nós estamos falando, embora o texto não usa esse termo, escola de profeta ou casa de profeta, mas o que eu quero destacar aqui é sobre a estrutura do local. Era tão importante para eles aprender a palavra, para se colocarem na condição de serem usados por Deus, que eles quiseram melhorar a qualidade do local. Eles precisaram ampliar o local. A procura pela escola de profetas era muito grande, a ponto do texto dizer claramente: ó, o local é pequeno, está apertado. Vamos lá buscar madeira, cada um traz uma viga e a gente amplia. Então tá bom, vamos lá. E aí se deu o fato aqui que estamos analisando. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com a escola dominical?
Bom, tem a ver, porque nesta manhã eu quero falar da importância da escola dominical, não sobre o conteúdo que ela ensina, mas sobre a sua estrutura. Sobre a qualidade que precisamos dar ao seu formato. Olha, o tema é a importância da EBD para os dias atuais. Se eu perguntar assim, por que a escola dominical ela é importante? Ah, porque ela é uma escola. Não, aí nós temos várias escolas. Então não é pelo fato dela ser uma escola. Ah, porque ela é bíblica. Sim, aí tudo bem. Aí porque ela ensina o seu conteúdo, o seu teor é a Bíblia. Mas o tema não é a importância do estudo da Bíblia para os dias atuais. Aí me direcionaria a dar um foco e mostrar aos irmãos a importância de se estudar a Bíblia. E a Bíblia nós estudamos no estudo de ensino da palavra, para falar de doutrina, mas é a mesma coisa. Né? Não sei qual é o dia, se é terça ou na quinta, ou se é quarta, não sei como é que é aqui. Lá nós estudamos na quinta-feira a palavra. Então, nós poderíamos falar do estudo da palavra na quinta, do estudo da palavra que é feito através da mensagem, né? Outros em grupos, em células, em departamentos. Então, o foco aqui, do tema não é o conteúdo, embora é importante, tá? Não estou dizendo que é, só estou direcionando o foco para o tema em si. E se for domingo, porque é o domingo, do dia do Senhor? Não, podia ser ensinada a Bíblia, pode ser ensinada na segunda, pode ser ensinada na terça, né? Então, o que faz da escola dominical ser importante, claro que é o seu conteúdo, mas eu não vou me prender ao conteúdo da Bíblia, mas sim o porquê esse método. A escola dominical é um método de ensino, a escola dominical é um instrumento de ensino, tá? Então é nisso que eu quero me prender nesta manhã. E aí, por que então a escola dominical ela é importante? Primeiro, por causa da sua finalidade. Ensino da palavra de Deus. Os profetas quiseram ampliar o local, porque ali era um local que se ensinava a lei de Moisés. A Bíblia não estava fechada, o cânon, né? Ali provavelmente nessa época aqui ainda não tinha os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, até porque estamos no início do profetismo em Israel. Né? O primeiro profeta em Israel que solta aos nossos olhos é Elias. E Elias não deixou nenhum escrito, nem Eliseu deixou nenhum escrito. Vamos ter escritos de Isaías. Então nós estamos falando de um período que chamamos de proto-profético, ou seja, antes ainda dos escritos proféticos como temos organizado na nossa Bíblia. Então o que eles tinham? Os 5 livros de Moisés, tá? O Pentateuco, é o que eles estavam ali estudando, é a Bíblia que eles tinham na época. E por eles entender que o estudo da palavra era importante, eles também deram importância ao local de estudo. E aí, o texto ele não diz que eles quiseram melhorar a qualidade do ensino. Graças a Deus, testemunhamos aqui, né, o pastor falou aqui, que a igreja presbiteriana de Laje, ela tem dado ensinos de qualidade. E louvamos a Deus por isso. Tá? Então a questão não é melhorar a qualidade do ensino, mas melhorar a qualidade do ambiente do ensino. Melhorar a qualidade da forma de se ensinar. Não o que está ensinando, mas como ensinar. E aí, isso porque a finalidade é ensinar a palavra de Deus no que diz a nossa relação com Deus, aspecto espiritual. A escola dominical ela tem o seu valor, a sua importância, porque ela nos ensina a adorar a Deus de maneira correta. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, há dentro de nós a espiritualidade. Todo ser humano, mesmo o ateu, ele tem uma espiritualidade. O ateu ele procura desenvolver sua espiritualidade de outras maneiras. Quem não é cristão, mas também não é ateu, ou seja, acredita em outras religiões, ele de certa maneira está desenvolvendo a sua espiritualidade. Porque Deus é espírito e ao sermos portador da imagem de Deus, nós temos essa necessidade do contato com o divino. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus vão buscar através de qualquer outra religião, do panteísmo e dos vários ismos que tem aí pelo mundo afora. Mas a escola dominical, como instrumento de ensino da palavra, ela nos ensina a nos relacionarmos com Deus de maneira correta.
a exercermos essa espiritualidade de maneira sadia. E olha que eu estou usando espiritualidade e não religiosidade, porque ser religioso é uma coisa, ser espiritual é outra. Ser religioso é estar na igreja todos os cultos, né? Porque se eu não for, parece que está faltando alguma coisa. É eu participar de tudo de forma legalista, ser tudo correto ali. Mas aquilo que é importante, que é a comunhão com Deus, que eu desenvolvo através de uma reflexão bíblica, através de momentos de orações, através das motivações corretas do meu coração, isso eu posso estar deixando de fora. Lembram de Marta e de Maria? Maria, quietinha aos pés de Jesus, aprendendo do mestre. Marta trabalhando o tempo todo. Jesus condenou ela a estar trabalhando? Não. Não condenou o trabalho. Trabalhar é bom na casa do Senhor. Então aqui a gente não está falando quanto trabalho na casa do Senhor. Só que ela estava numa correria. E o que Jesus falou para ela? Olha, Maria escolheu a melhor parte. Ó, melhor parte. Não está dizendo que escolheu a boa parte, desprezando aquilo. Não, aquilo que ela está fazendo era bom. Mas está exercendo, desenvolvendo a sua espiritualidade, aprendendo com o mestre, é a melhor parte. E às vezes nós entramos em um ativismo profundo dentro da igreja, que a gente não tem tempo para meditar na palavra, a gente não tem tempo para orar. A gente fez tudo, botou água, acendeu a luz, apagou, limpou, uma história que a gente parou para ouvir a palavra. Então, a escola dominical, como instrumento de ensino bíblico, ela nos ensina a desenvolver essa espiritualidade sadia com Deus. Essa espiritualidade de forma correta. A segunda coisa que ela nos ensina é desenvolver a nossa moralidade. O que é isso? Princípios, valores. E às vezes aqueles princípios e valores que aprendemos dos nossos pais, mesmo muitas vezes sendo cristão ou não, porque nem todos aqui nasceram no lar evangélico, então a gente chega na fase adulta, amadurece, com uma carga legada pelos nossos pais de princípios e valores. E muitas vezes isso é confrontado com os princípios e valores bíblicos. Então a escola dominical nos ajuda a confrontar esses valores e princípios recebidos da nossa família, como herança dos nossos pais, e a construir princípios e valores de forma correta. O que de fato é importante? O que de fato tem que vir primeiro? Por exemplo, o que nós aprendemos? Nós aprendemos assim, né? Criando uma questão hierárquica. Deus, família, igreja. Alguém aprendeu assim ou não? Só eu que aprendi assim. Cria uma hierarquia, né? Mas se eu te disser que biblicamente isso está errado? Que não é uma hierarquia, mas é um tripé. Será que se eu cortar um desses pés ali, ó, aquele instrumento ali que está segurando a câmera vai ficar de pé? Escolhe qualquer um ali, pode escolher qualquer um. Qual é a ordem? Não tem ordem, é um tripé. Qual é o pé que vem primeiro? Não vem primeiro. E qualquer um que eu cortar ali, vai cair, não vai ficar de pé. Assim é essa trilogia. Deus, família e igreja é um tripé. É tão importante quanto o outro. Por quê? Tem como eu estar bem com Deus se eu não estiver bem com a minha família e com a igreja? Tem como eu estar bem com a minha família se eu não estiver bem com Deus e com a igreja? Tem como eu estar bem com a igreja se eu não estiver com Deus e com a família? Não tem, irmãos. Olha só, valores que a gente aprendeu de forma hierárquica, eu apenas reorganizei e não botei nada em prioridade, porque um depende do outro. Um está ligado ao outro. Um não sobrevive sem o outro. Eu poderia apenas falar o que João diz: como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo? Logo, o que está na frente? Deus ou a igreja? Ou o irmão? Um depende do outro. Porque eu amo a Deus, automaticamente eu amo o irmão. Se eu amo o irmão, eu estou demonstrando, consequentemente, meu amor por Deus. Então, a escola dominical ela nos ensina a colocar os princípios e valores no seu devido lugar. E a terceira coisa que a escola dominical, como instrumento de Deus, ela nos ensina, como forma de aprendizado, é quanto à nossa função social. Quanto à nossa função social. E isso é importante entender, porque quando nós olhamos para o início da escola dominical, a escola dominical foi criada no século XIX.
né? Robert Reis. Talvez não seja assim que se pronuncia, né? Mas é assim que eu ouço pronunciar. Mas ele era um jornalista e ele observou que as crianças, elas trabalhavam de segunda a sábado nas fábricas, século XIX, Revolução Industrial, migração do campo, né? Estamos saindo daquele sistema feudal, estamos vindo para as cidades, ou seja, para as futuras cidades, desenvolvimento industrial. E aí, aquela migração em massa, né? As famílias trazendo as suas crianças, as crianças trabalhando, porque não tinha essa questão de trabalho infantil, tem que haver a proteção sim, mas não excesso, a ponto de deixar nossas crianças hoje, né, muito atrasadas do que nossos avós, nossos pais já viveram, né, no sentido de amadurecer para a vida, despertar para a vida. Enfim, as crianças trabalhavam de segunda a sábado, e no domingo o que eles faziam? Nada. Ele observou que as crianças ficavam à toa, vagando. Aí surge a preocupação dele, ele monta uma escola. Só que a escola que ele monta era para ensinar não apenas a Bíblia, mas ele ensinava, irmãos, os princípios bíblicos, princípios morais, princípios cívicos, as boas maneiras, além das crianças a lerem e a escreverem. Então, no início da escola dominical, o seu viés era social. Depois ainda, né, a escola dominical chega no Brasil, celebrado pelo casal que se instalou ali em Petrópolis, me fugiu a mente agora, do casal, e quando eles estavam ali, a finalidade é a mesma, viés sociais, ler a escrever, princípios cívicos, princípios morais, era muito mais amplo. Com o passar do tempo, quando surgiu as associações de escolas dominicais, eles começaram a limitar. Isso foi para organizar, porque cada igreja montava o seu modelo. Só que daqui a pouco, né, a gente se entende que vai tudo formando convenções, associações, vão dando um ar mais de organização, e isso foi se perdendo. Porque a escola bíblica dominical não era, desde o início, chamada de escola bíblica dominical. Era chamada de escola dominical. Então, a escola dominical é porque era uma escola aos domingos. Mas o seu conteúdo era amplo. Atendia uma gama de matérias sociais. Aí depois, como é que ficou? Escola bíblica dominical. Ou seja, se limitou ao conteúdo. Já não ensina mais a ler, a escrever, a ciência, a matemática, não ensina princípios cívicos, não. Agora se ensina só a Bíblia. Agora, qual o problema que tem nisso? Nenhum, desde que nós ensinemos de forma correta. Porque muitas vezes o que deixamos a desejar, e de certa forma para alguns a escola perde o seu valor, exatamente porque ela não ensina esses princípios que a Bíblia, porque olha só, irmãos, ensinar a Bíblia é ensinar moral, é ensinar o civismo, é ensinar boas maneiras, ou seja, tudo isso daqui está contido dentro da Bíblia. Só que a gente pula essa parte, o que a gente ensina? Apenas Jonas dentro da barriga do peixe. A gente pega a ovelhinha e ensina a colar o algodão, a lã da ovelha. Mas aí no dia a dia, o que isso vai ensinar a criança a lidar com um coleguinha na escola lá? O que vai ensinar para ele colar algodão na ovelhinha, se ele não aprender que ele não pode fazer bullying? Eles não estão conseguindo compreender, a entender. A escola dominical, ela é importante, sem sombra de dúvida, por dias atuais e sempre será. Mas a minha reflexão é chamar a atenção para uma remodelagem no conteúdo e na forma de ensinar. Porque do contrário, nós não vamos alcançar aquilo que ela se propôs, o viés social. É interessante que quando nós falamos da reforma, e tem um amigo, ele falou, poxa, já sei, vamos fazer a reforma? Vamos sim. Somos, né, presbiterianos, tradição reformada, não podemos passar um ano sem fazer a reforma. Mas eu falei assim,
nós precisamos mudar essa forma de ensinar a reforma. E como assim? Eu falei, rapaz, olha só, todo ano nós fazemos a reforma, certo? Certo. E o que nós falamos? Só a escritura, só a graça, só a Cristo, só a fé? Tá bom, beleza, isso aí. Isso foi uma resposta à época. O papado no auge, achando que era o rei da cocada preta, ele abria, tinha a chave da porta do inferno, então ele mandava e tirava quem ele quisesse. Então todo esse movimento de ensino do Sola foi uma resposta dada à arrogância e ao sistema papal. Mas depois nós vamos ver que a reforma ela teve um efeito. Qual é o efeito? Produziu escolas, universidades, e ela mudou a Europa. A Europa é o que é hoje. Tudo bem que hoje está vivendo um pós-cristianismo, mas a Europa se tornou a potência que se tornou, país desenvolvido, por causa da reforma, que produziu escola, deu ensino, ensinou o povo a ler e a escrever para poder ter contato com a escritura diretamente. Hoje nós estamos mantendo essa tradição de se fazer culto da reforma. Mas o que isso tem produzido nos nossos bairros? O que isso tem produzido de mudança social? Aí eu chamo a atenção para a escola dominical. Nós estamos trabalhando a escola dominical de forma correta? É uma questão a pensar. Por quê? Porque ainda que a gente não consiga, claro que aqui eu não estou nem tirando a soberania de Deus, a ação do Espírito Santo, sem ele a gente não faz nada. Isso aí não tem nem o que parar para questionar a ação e a soberania divina. Não é essa a questão. A questão é qual é a relevância para os dias atuais, para o bairro onde nós estamos inseridos, o que estamos ensinando. Ou para as famílias, porque eu não sei, talvez aqui na igreja de lá talvez não tenha. Mas vira e mexe na minha igreja tem um casal com problema. Assim, problemas de anos, não são problemas que surgem. Aí eu falo, pastor, mas todo casal tem problema. Sim, querido, todo casal tem problema, porque somos seres humanos com a inclinação pecaminosa, o pecado não foi aniquilado ainda, o que será só quando Jesus Cristo voltar. Então é claro que ser humano vai ter problema, sim. Mas uma coisa é a gente não conseguir crescer, amadurecer. Porque o cristão ele foi chamado para amadurecer, para crescer. Tanto Paulo quanto o apóstolo Pedro, eles ficam abismados como que a igreja, decorrido do tempo, já era para tratar como mestre, parar de dar leitinho, comer uma comida mais sólida, ainda está sendo tratado como criança. Os próprios apóstolos eles se admiram com isso. Mas a gente tem há anos a escola dominical, e como é que os nossos membros não conseguem amadurecer? Mas nós temos a Bíblia, o Espírito Santo, temos a melhor e a maior escola do mundo. E por que não amadurecemos? Por que não crescemos? Por que não desenvolvemos uma espiritualidade, princípios e morais sadios? E temos uma função social, aonde estamos fazendo a diferença no bairro e nas nossas famílias. Então, é claro que a palavra de Deus ela é perfeita. A falha não está nela. Deus não erra, Deus não falha. Logo, está talvez na qualidade da estrutura. Aí é que entra o texto que eu li. A estrutura precisa crescer, a estrutura precisa ampliar, precisa ganhar qualidade. E aí, né, uma vez olhando para esse viés social que a escola dominical tem, nós precisamos nos perguntar, e antes de fazer essa pergunta, no caso, ainda tem a segunda coisa que nós podemos aprender na escola dominical, né? O primeiro é o conteúdo da escritura, na sua espiritualidade, na sua moralidade, na sua socialidade. E na outra, das duas que eu destaquei aqui, foi a comunhão. Então a escola dominical ela tem o seu valor pela comunhão com os irmãos. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, em que as igrejas tiveram que se adaptar e rapidamente entrar na era tecnológica para que pudéssemos atender a vida, né, dos irmãos, a espiritualidade não deixar, aí 2 anos sem congregar. Então, certamente, o culto online, o culto não parou, porque foi transmitido o culto online, os estudos não pararam, porque também foram dados estudos online. Então, veja, o estudo não parou, o culto não parou, mas a comunhão, e é claro que eu não estou falando da comunhão no sentido, olha, como Paulo diz, né, eu estou presente, eu estou ausente na carne, mas presente no Espírito. Isso eu sei que cada um estava conectado um com o outro. Né? Todos nós estávamos orando uns pelos outros.
Mas eu quero dizer o contato físico, que é importante. Contato físico. Para os irmãos terem uma ideia de quão importante é a socialidade, a comunhão, que qual é o pior castigo para o preso? Qual é, irmãos? Pior castigo para o preso? Hã? Não entendi. Não, sim. E depois? Esse é o castigo, mas qual é o pior? Ele entrou no RDD, ou seja, no regime disciplinar lá. Cometeu uma falha ou outro crime lá dentro da cadeia. Qual é? A solitária. A solitária. E por lei ele não pode mais do que 30 dias. Por quê? Porque mexe com a cabecinha do preso. Aí ele precisa de uma assistência psicológica. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser social. E quantas pessoas Deus subsiste? Faz aí para mim com a mão. Quantas pessoas? Oh, meu Deus. 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. Soprou nele fôlego de vida. Logo passou para o homem a sua essência. O homem é essencialmente um ser comunicativo, associado. Ele precisa de outro. Pastor, mas eu conheço lá o meu vizinho que ele não gosta de contato com ninguém. Ele se tranca, ele se fecha. Não, pode ter certeza que ele tem algum problema. Ele não é normal. Então eu estou falando dentro da normalidade. Aí eu sei que tem os transtornos, tem uma série de outras coisas. Então você pode conhecer como eu também conheço. Mas normalmente o ser humano é um ser que precisa da convivência, da comunhão. E tenta imaginar, a gente passa a semana toda distante um do outro, trabalhando, estudando, ainda que pega o telefone, ainda que faça uma chamada de vídeo, mas no domingo não é bom nós chegarmos naquele café da comunhão, poder dar um abraço no irmão, poder dar um aperto de mão, poder conversar um pouco como é que foi a tua semana, como é que foi o teu dia, aquele problema lá, meu irmão, conseguiu resolver? Olha, aquilo que tu falou comigo, eu já... é a comunhão. Então, a estrutura de EBD, ela é importante pelo seu conteúdo e também pela comunhão com os irmãos. E aí, nós perguntamos, tendo em vista isso, por que muitos membros não são assíduos a EBD? Veja, a pergunta é, ou melhor, a pergunta não é se eles consideram importante o estudo bíblico. Se eu perguntar aqui, todos vão levantar a mão. E se cada um de nós pararmos para fazer uma pesquisa com quem conhecemos e perguntar se o estudo da palavra de Deus é importante, todos eles vão dizer, é importante, porque não temos como negar que a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Se cumpriu aquela palavra, né? Tudo tem fôlego novo, toda criatura. Mas, veja, se é importante, porque muitos não são assíduos. Às vezes vai, às vezes não vai quando quer, né? O que está acontecendo? E aí, é claro que para poder vir falar para os irmãos aqui, eu também fiz uma pesquisa. E muitas matérias sobre o assunto apontou algumas questões. E aí eu peguei apenas 3, mas que na verdade tem suas subdivisões, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que nós percebemos de incomum na pesquisa é que alguns membros, né, ou a maioria de que não é assíduo, eles alegam o seguinte: poxa, eu já acordo cedo a semana toda, ainda vou acordar cedo no domingo, eu trabalho de segunda a sábado. Acordo às 5 da manhã, acordo às 4 da manhã, 5h30 estou chegando no trabalho. Mas, é claro que foi uma pesquisa, então não tive como dialogar com quem preencheu dessa maneira. Mas é algo que eu falo sempre na minha igreja. Eu falo assim, irmãos, você trabalha a semana inteira, acorda cedo. E aí você tem um dia de folga na semana. Exatamente por ser sua folga, é que você marcou aquela consulta. E é por ordem de chegada. O médico começa a atender 8 horas da manhã. Nem é 8, né? É 9. Dependendo do
médico, 10. Mas que hora que tu chega lá? Ou quando é o posto ou clínica da família, que hora que tu vai para a fila? 3 da manhã, 4 da manhã, às vezes leva até a cadeirinha e passa longe lá, dependendo do local. Por quê? Porque você entende que aquilo é importante para a sua saúde física. Você precisa. Trata a lição da EBD, a palavra, o estudo da palavra de Deus da mesma maneira. Há uma fala do Crivella que ficou muito na minha cabeça, durante a pandemia ainda, ele brigando no Rio para não fechar os comércios, e também para não fechar as igrejas. E aí ele dizia assim, olha, assim como o corpo precisa do alimento físico, eu não quero que feche as igrejas, porque também a alma também precisa do alimento espiritual. O Crivella falava isso, cheguei a ver isso em entrevista dele. Claro, ele é um pastor, né, de uma igreja neopentecostal, a gente sabe que é universal, aquela coisa toda, mas olha o entendimento. Assim como o corpo precisa de ser tratado, de ser cuidado, as pessoas precisam entender que a sua alma também precisa ser tratada. E não há tratamento para a alma mais eficiente do que a palavra de Deus. Com tudo que muitas vezes sofremos emocionalmente, com alguns distúrbios, seja lá o que for, por trauma, e a graça comum de Deus é tão maravilhosa que deixou pessoas com sabedoria, inteligentes, né, que são os profissionais da área psicológicas, psíquicas, e que podem nos ajudar, mas eles não substituem a palavra de Deus. Se quisermos ter saúde espiritual, se quisermos ter verdadeiramente uma alma sadia, nós precisamos entender que a fonte primária onde devemos buscar é a palavra de Deus. E se você, olha, se essas pessoas, no caso, vocês não é vocês aqui, né? Se essas pessoas que não vão à escola dominical aos domingos, porque acordam cedo durante toda a semana, os irmãos acham que de fato elas leem a Bíblia sozinhas em casa? Que elas têm um momento de devocional em casa? Eu acho difícil. Porque isso requer muito mais disciplina do que no trabalho. Porque no trabalho você tem a força da sanção. Se você não for, você está suspenso, perde o dia e a folga. Você vai ter que pagar esse dia, talvez trabalhando no feriado. Enfim, você não quer ser penalizado, então você é obrigado a ser disciplinado. Mas na igreja não tem sanção. A vida espiritual está arrumando um anjo com chicote. Então, a pessoa que não é disciplinada, ela não faz isso em casa. Se ela não consegue assumir, honrar o compromisso que ela fez diante de Deus e diante da igreja, e sustentar a igreja financeiramente, moralmente e ser assíduo no trabalho, que é o que todo, né, que está chegando para ser membro da igreja, ele faz o seu juramento. Se ele não consegue manter esse compromisso, essa responsabilidade, você acha que ele é autodisciplinado para poder ler e orar em casa sozinho? Aí o dia que ele tem a oportunidade de poder fazer isso em comunhão com os irmãos, de poder estar crescendo mais na comunhão com Deus e aprendendo mais, e se abastecendo para outra semana, ele não vai. Né? Então, assim, a primeira, não vou dizer desculpa, né? Mas a primeira questão que aparece como por que eles não são assíduos, porque muitos membros não são assíduos, é essa, acordam cedo toda semana. A segunda é o despreparo dos professores. E aí a gente tem que admitir. É claro que eu estou dizendo de forma muito geral, né? Primeira vez que eu venho aqui, então não tem nem como os irmãos dizer que eu estou dando indireto para ninguém. Né? Então, estou falando sem conhecimento da causa local, porém nós testemunhamos aqui, o pastor falou que todos os professores são experimentados. Mas eu estou falando de um resultado de pesquisas. Tá na internet, só os irmãos pesquisar e vão ver que eu não estou inventando. A outra questão é despreparo de professores. E isso é verdade. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu estou na IPB desde 2010, né? Então, eu fui ordenado em 2018. Mas antes disso, eu sou oriundo da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus histórica. Né? Eu fui criado, nascido e criado lá na Assembleia de Deus. Eu lembro que na minha fase de adolescente, eu ia para a igreja obrigado, porque meus pais iam, me levavam.
Mas chega uma fase que os pais parecem que já não querem mais ficar medindo força, né? Então, já chega uma idade, já vê que o adolescente já não é mais aquela criança, já tem um entendimento, então tá bom. E durante um tempo eu continuei indo, mas daqui a pouco, na adolescência, não quis mais. E sabe por quê? Por incrível que pareça, por causa dos professores. Porque você ia lá para ouvir a palavra, aí você ouvia falar do papagaio, do cachorro, do periquito. Aí eu dou um exemplo aqui, olha só, eu dou um exemplo, né? Aí eu falei, poxa, a criatura, o cachorro tal, passou aqui. Daqui o irmão já puxa ali do papagaio, o outro já puxa do periquito. Já pronto, já desvirtuou o assunto. E aí eu não sei se é uma estratégia do professor de deixar os alunos à vontade, para o tempo passar, e ele que não estudou, não se preparou para dar aula, o tempo passa. Aí ele fala, irmãos, o tempo foi curto, o tempo acabou, vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Eu não sei, parece que a impressão às vezes que a gente tem é essa. Ou que ele está deixando para ler a revista junto com a classe no dia ali, porque parece que durante a semana ele não pegou na revista. Então, eu não estou falando só baseado em uma pesquisa, mas em anos de experiência. Claro, não sou tão velho assim, tenho 39, mas como fui nascido e criado na igreja, então eu venho minha caminhada aí passando por algumas experiências. Então, a verdade é essa. Infelizmente. E aí nós vamos falar assim, poxa, mas o aluno ele não tem que olhar para o professor, ele tem que olhar para a palavra de Deus. Sim, mas se ele vem para aprender da palavra de Deus, ele vai olhar para o professor. Então, dentro dessa visão de ampliar a estrutura, se aqui não precisa, mas eu sei que em outros lugares precisa. Eu sei que é difícil, né? O pastor ele é responsável pela docência na igreja. Então tudo que diz respeito ao ensino passa pelo pastor. Desde o ensino semanal, o ensino de domingo. E a gente sabe da dificuldade que é arrumar professores. A gente sabe da dificuldade que é. Primeiro, porque é difícil, porque há um desinteresse no alto preparo. Ou seja, parece que os professores não têm o interesse de se aperfeiçoar. Marca um curso grátis na igreja, nem todos os professores estão presentes. Marca classe para os professores para ensinar técnicas de estudo, alguns vão no início, mas depois, hoje não posso, hoje eu não vou, hoje não dá. Daqui a pouco não tem ninguém de professor para poder aprender. E a segunda questão também, que envolve isso, é a falta de investimento das igrejas. Infelizmente, as igrejas, eu estou botando as igrejas, bem genérico, investe muito em obra. Em obra, meu irmão, é 80% do que é obra. Assim, parece que a igreja gira em torno de obra. Se terminar a obra, para tudo. E não há um investimento, senão nós falamos assim, sobe uma carta para o conselho, precisamos de R$2.000 para investir em 3 professores aqui num curso que eles vão fazer, queremos enviar eles para lá para fazer um curso, para eles voltarem para dar aula aqui. Irmão, mas R$2.000, vê o que eles podem dar aí? 2.000, e já começa a questão, visa. Agora, 2.000 para botar uma porta. Mas a porta está boa, não, mas essa é melhor porque essa é digital. Aí a porta vale 2.000, quer dizer, mas o investimento. Não. Então, assim, tem todas essas questões que nós precisamos verdadeiramente mostrar de forma concreta a importância da EBD. O meu carro é importante para mim. Se furar o pneu, eu tenho que trocar o pneu rápido. Tudo bem que está com a lanterna quebrada ali, eu não consegui trocar, mas vou trocar, porque é importante a lanterna. Está entendendo? O que é importante, eu dou prioridade. O que é importante, eu gasto. O que é importante, eu vou botar ali em primeiro lugar e para fazer. Aí como eu posso pensar, refletir na escola dominical como algo importante para os dias atuais, se o investimento é mínimo? Se no máximo que eu libero é R$100 para fazer lanche para as crianças. Só isso. Então nós precisamos repensar isso. Se é importante, então vamos lá. Vamos cada um pegar uma toalha e vamos ampliar. Vamos ampliar a estrutura. Vamos investir. Vamos, na previsão orçamentária anual, vamos botar um valor considerável ali para a escola dominical. Porque é algo que vai nos ensinar a verdadeira espiritualidade, moralidade, a socialidade, a ampliar o conteúdo, não apenas a Bíblia, claro que é o carro-chefe, isso é inegociável, mas também trazer outras questões, outros cursos, outras coisas. Temos jovens, vamos botar pré-vestibular, enfim, aqui
aí vai da imaginação, da criatividade de cada EBD, de cada igreja, de acordo com a necessidade local, mas de forma que de fato a gente possa mostrar na prática a importância da EBD. E aí a terceira, que alguns não consideram os benefícios das doutrinas ensinadas. Veja, sabem que são importantes, assumem que a Bíblia é importante, mas não consideram os benefícios da doutrina. No que sentido? Porque nós estamos inseridos numa sociedade, num contexto, e aprendemos isso. É claro que nós não vamos mudar de uma hora para outra, mas há algo dentro de nós que muitas vezes nós não percebemos, que é o imediatismo. Nós não gostamos de esperar, nós não temos paciência, queremos tudo para ontem. Então, se eu digo assim, olha, eu tenho uma receita de bolo infalível aqui, ó. Você segue esse espaço, está ali o resultado. Uma hora depois você está comendo bolo. Mas quando eu digo aqui, ó, você tem uma semente aqui, ó, para você plantar. Provavelmente, se você regar tudo direitinho, fizer tudo que está escrito aqui, você só vai ter resultado, o fruto dessa árvore aqui, talvez daqui a uns 6 meses. Aí, o que a gente prefere? É melhor um pássaro na mão do que 10 voando. A gente, né? Olha o ditado. O ditado revela muito. Porque nós queremos coisas práticas, imediatas. Tudo isso que eu falei aqui, se nós fôssemos colocar em prática, levaríamos aí um tempo aí de no mínimo, tendo uma estratégia e planejamento e seguindo direitinho, e é claro, né, contando com a graça de Deus, soberania de Deus, e as providências, nós no mínimo aí 1 ano para começar a ver essas mudanças. Mas pô, daqui a 1 ano, então, ou seja, a gente não tem a paciência, tá? E é claro que eu estou falando aqui desses que não consideram os benefícios dessa doutrina, dos ensinos bíblicos. Ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão, né, melhor. Deixar de lado a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Nós colocamos metas, sempre metas palpáveis a alcançar. Esse ano, se Deus permitir, eu vou trocar o carro. Esse ano, aquela casa de praia sai. Esse ano, mas ninguém fala assim, esse ano eu vou ser uma pessoa menos egoísta. Esse ano eu vou ser uma pessoa menos invejosa. Né? Porque a Bíblia fala, não ter inveja. E a Bíblia diz para quem? Para o ímpio? Não, ela diz para nós cristãos. Mas o cristão admitir que tem inveja, ele prefere morrer. Que dirá botar isso como meta anual. Esse ano eu vou admitir que eu vou ter menos inveja. Entende? Então, a gente desconsidera. Porque os benefícios que a doutrina elas traz para nós, ela vai depender, o tempo de florescimento vai depender muito da nossa capacidade de compreensão e de colocar em prática. Porque olha o que Jesus ele vai dizer na descida do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve e pratica. Então não é só ouvir, é praticar, é colocar em prática. E nós muitas vezes não, nos ouvimos, achamos bonito, damos glória a Deus, aleluia, confirmando, balançando a cabeça. Verdade, mas parece que a gente fala assim, se meu irmão estivesse aqui para ouvir isso. Não, é você que precisa ouvir isso. É você que precisa colocar em prática isso. Porque Deus está falando é com você. Mas a gente desconsidera. Quer dizer, quando eu digo a gente, esse grupo que alegou não ir para a escola dominical por essas razões. Tá? Então, não considera. E outras coisas valorizam mais as questões práticas, né, do que as espirituais. Como eu acabei de dizer. Então, o que precisamos refletir é quão importante é a EBD. Qual a importância da EBD para você? Aí agora eu trago aqui para a sua reflexão. Para você. Porque esse tema, ele tem uma questão subjetiva. Né? A importância da escola bíblica dominical para os dias atuais. Esse é o tema. Mas agora, diante de tudo que falamos de forma genérica, agora eu trago para os irmãos. Qual a importância da EBD para você? A importância, ela passa por uma subjetividade. Porque aquilo que é importante para mim, eu dou prioridade. Aquilo que é importante para mim, é porque eu dou valor. Aquilo que é importante para mim,
eu guardo de forma segura para que ninguém tome de mim. Quão importante é? O que nós precisamos pensar. E nossos filhos, nossas esposas, a nossa comunidade de fé e o bairro, né? Comunidade social. O que isso tem me feito? Qual a transformação gerada em mim? Depois que eu comecei a frequentar a escola dominical, o que mudou na minha vida? Para que eu possa dizer assim, ela é importante por isso. Para mim ela é importante. Ainda que você não dê valor, ainda que ela não seja importante para você, mas eu posso dizer, por experiência própria, que a escola dominical é importante para mim. Porque através dos ensinos ali, isso aconteceu na minha vida. Mudou, eu melhorei, eu mudei, eu amadureci. Eu me tornei um marido melhor, uma esposa melhor. Qual é a importância? Porque quando eu entender que a importância que é importante para mim, eu não vou faltar, não vou chegar atrasado, eu vou ser voluntário, eu preciso de um professor, de uma professora, eis-me aqui, tá? Mas tem que passar pelo curso. Não, estou dentro, vou passar pelo curso. Porque é importante. A gente pensa sempre num emprego melhor. Por quê? Porque a gente quer um salário melhor. Porque esse salário melhor vai nos proporcionar coisas melhores. Então a gente sempre, né, dá importância àquilo que de certa forma nos traz resultado, benefício, conforto. E aí passa também pessoalmente. A gente precisa refletir pessoalmente sobre isso. Ela é importante porque só porque você aprendeu que é importante? Só porque na tua igreja tem uma? Ou porque de fato você experimentou? Provar e ver que o Senhor é bom. Não é só ouvir que o Senhor é bom, prove, experimente. Assim também para a IPD. Porque aí a gente vai divulgar mais. A gente costuma geralmente convidar alguém para um culto evangelístico, para o culto do amigo, mas para a escola dominical. Quantas vezes a gente convida? Quantas vezes a gente leva um visitante? Porque ela é importante. Se é importante para você, é importante para ele. Você sentiu a transformação que fez na sua vida? Então também é possível transformar a vida do meu irmão, do meu vizinho. Eu vou convidar, eu vou chamar, eu vou levar. Por quê? Porque é importante. Então, meus irmãos, essa é a palavra, né, acerca desse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Como eu disse, a minha intenção não foi entrar tanto no conteúdo bíblico, porque de fato não existe escola bíblica sem a Bíblia, mas sobre a estrutura da IPB, da EBD, né? Sobre como estamos estruturando, se precisamos ampliar e melhorar a qualidade disso, como falou os profetas. Olha, está apertado, precisamos crescer, precisamos desenvolver, vamos buscar madeira, ou seja, cada um de nós, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá cortar, vamos suar, vamos pegar a ferramenta, o que a gente precisa, vamos lá, vamos melhorar. Isso passa por cada um de nós. É claro que há toda uma equipe, né, que organiza para o negócio não ser bagunça. Nosso Deus é um Deus ordeiro, gosta das coisas feitas com ordem e decência. Então é claro que tem uma equipe para isso, mas é cada um de nós o responsável pelo crescimento. Cada um de nós irmos lá buscarmos a madeira para trazer e ampliar a qualidade disso. Tá? Então, assim como a gente ouve que não é a faculdade que faz o aluno, mas o aluno que faz a qualidade, nós podemos também aplicar isso na EBD. São os alunos que fazem a EBD. É chegar aqui, olha, irmãos, eu não sei se vocês passaram já por essa tristeza, mas o professor lá faltou e eu assumi. E eu perguntei, irmãos, quem aqui leu a revista da Escola Dominical durante essa semana? Para minha surpresa, imagina quantos levantaram a mão. Na minha surpresa e meu consolo. Só um. A semana toda. A revista é 0800, ninguém paga. É só ler. Ler e tirar, marcar ali suas dúvidas, suas perguntas e se interessar. E aí, quer dizer, mas tá bom, né? Não é exigido, não exige. Então a gente tem que sair do conformismo. A gente, se é importante, a gente precisa dar valor e correr atrás para melhorar a qualidade. Tá bom? Então, espero que Deus, o Espírito de Deus, ele fale melhor a cada coração. Que Deus abençoe os irmãos. Espero ter sido um canal de bênção para a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, tá bom? Deus abençoe.